Que a paz do Divino Amigo Jesus possa envolver a todas as famílias e nos dar a condição de refletirmos hoje a mediunidade na família. Esse tema foi retirado do livro Constelação Familiar, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Agradecemos à Diretoria de Divulgação Doutrinária por mais esta oportunidade de reflexão de um tema tão importante para todos nós. Vamos começar aprendendo com Joana no livro SOS Família, o conceito de família, trazido pela nossa irmã Joana de Ângeles. Ela diz que a família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos, na sua ansiosa busca da felicidade, que ainda não é deste mundo, mas pode nele começar. Diz ainda mais adiante que a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. A visão espírita de família difere muito das filosofias não reencarnacionistas. O Espiritismo apresenta a família como instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações, com vistas ao futuro. É o reduto sagrado de espíritos imortais. São palavras da nossa irmã Joana de Ângeles. Esses conceitos nos chamam a atenção para a nossa responsabilidade como pais e mães. Agora vamos entender um pouquinho a respeito da mediunidade, para percebermos como deveremos proceder quando os fenômenos mediúnicos se apresentarem na nossa família, em um de nossos filhos, em idade infantil, na adolescência ou mesmo até na juventude. Essa mensagem, Mediunidade na Família, do livro Constelação Familiar, traz inúmeras informações muito importantes para todos nós que somos pais e mães. Joana diz que no abençoado núcleo familiar, onde se encontram espíritos de diversos comportamentos, trabalhando em favor da retificação dos erros do passado e seguro direcionamento moral para o futuro, é compreensível que surjam discretos ou agressivos fenômenos mediúnicos, causadores de distúrbios afetivos. Significa que a família precisa estar preparada para a compreensão desses fenômenos mediúnicos quando ocorrerem e saber como agir. Não ficar no desespero, buscando informações de fontes que não conseguem trazer a verdade. Muitos de nós ignoramos o que é verdadeiramente a mediunidade, esse recurso de que a divindade se utiliza para demonstrar a imortalidade da alma e favorecer o intercâmbio com os desencarnados. Por desconhecimento, essa faculdade sempre é vista de maneira irregular, chegando até a conceitos absurdos. No Livro dos Médiuns, capítulo 14, questão 159, Allan Kardec diz que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Então, podemos dizer que todos nós somos médiums. Porém, essa qualificação se aplica
mas aqueles que possuem a faculdade mediúnica bem caracterizada. Essa faculdade não se revela em todas as pessoas da mesma forma. Os médios geralmente têm aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais eu vou falar aqui porque o assunto é muito extenso. Quem quiser se aprofundar pode pegar o livro dos médios e ler direitinho. Então, as principais espécies de manifestações são efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. A mediunidade foi muito perseguida na Idade Média e combatida nos séculos seguintes. Com o advento do Espiritismo, passou a receber consideração dos estudiosos sinceros. Até hoje, a mediunidade não é compreendida pela maioria das pessoas que desconhecem a faculdade mediúnica e dão opiniões equivocadas, desejando muitas vezes até bloqueá-la, anulá-la, nas suas mais variadas expressões, como se pudessem fazer isso. As superstições criam fórmulas cabalísticas, práticas excêntricas, em torno dos fenômenos paranormais e mediúnicos. A faculdade pode acontecer em qualquer período da existência humana, seja na infância, na adolescência, na maioridade, na velhice, produzindo, quando ostensiva, ruídos e inquietações, necessitando de conveniente orientação, qual ocorre com as demais faculdades emocionais, mentais, aptidões artísticas e culturais, etc. Na infância, invariavelmente apresenta-se de forma um pouco turbulenta, porque a criança não tem discernimento da realidade objetiva das ocorrências espirituais. Confunde-se, gera situações embaraçosas na família, quase sempre acontecendo momentos desagradáveis e desestruturadores. Então, como é que os pais devem agir quando começarem a ocorrer esses fenômenos mediúnicos no seu lar? Não se deixar afligir quando defrontados por qualquer ocorrência desse porte. Procurar soluções adequadas para o atendimento à criança, oferecendo-lhe segurança afetiva, dialogando com naturalidade, explicando que se trata de espíritos, se eles puderem entender, que foram seres que viveram na Terra e prosseguem sem um corpo físico. Necessitam de orientação as crianças para que possam encontrar a paz, o consolo, porque podem se sentir infelizes e perturbarem o ambiente familiar. Aqueles espíritos que são bondosos e gentis merecem nosso respeito, não vão causar confusão nos lares. Então, os pais devem atender o filhinho com muita naturalidade, evitando gerar medo, para que o fenômeno seja aceito e compreendido pela criança, dentro daquilo que ela possa entender. Recomendamos procurar o auxílio de uma casa espírita para receber orientações, especialmente se a criança encontrar-se em idade própria, né, para participar das atividades infanto-juvenis, da evangelização, para a superação das suas aflições. Receber o passe, a água magnetizada, a oração, o tratamento espiritual, se for o caso. Nunca permitir que a criança participe de atividades mediúnicas, porque ela não compreenderá os ensinamentos espíritas. Não há pressa para desenvolver a mediunidade, porquanto ela terá toda a existência, sempre necessitando de reflexão, estudo e vivência. A criança e o adolescente devem ser poupados das experiências
mediúnicas organizadas em instituições espíritas. Devem ser trabalhados os valores morais, edificando os sentimentos nobres e conduzindo-os pelos trilhos da alegria de viver, como jovens equilibrados e saudáveis. A mediunidade não é um transtorno de conduta, conforme alguns especialistas fazem crer, que necessita de terapia psiquiátrica a fim de anular-lhe as ocorrências. A orientação bondosa dos pais, a fraternidade vigente no lar, evitando-se criar maiores conflitos na criança, no jovem médium, consegue-se, com o apoio de todos, tornar os fenômenos menos penosos. Os pais precisam compreender que seus filhos são espíritos, já tiveram outras existências, viveram experiências positivas e negativas, que resultaram em inimizades com outros seres. O espírito criança hoje é só pelo corpo. Ele já teve um desenvolvimento anterior à encarnação atual. Os seres, ao reencarnarem, trazem uma programação para fazerem os acertos de contas, aprender novos valores morais, evoluir espiritualmente na família escolhida. Muitos algozes do passado buscam aqueles que têm contas a acertar. E quando os reencontram, mesmo sendo uma criança, enxergam apenas aquele que os infelicitou no passado e procuram os meios para a cobrança ou vingança. Cabe a nós, pais, desenvolver bons sentimentos em nossos filhos, através das lições do Evangelho de Jesus. Por isso a importância do Evangelho no lar. Reunir a família semanalmente, durante uns 30 minutos no máximo. Fazer uma prece, ler a mensagem do Evangelho, refletindo, analisando, sem apontar as falhas de nenhum membro da família, procurando aprender com Jesus os seus ensinamentos importantíssimos para que possamos nos tornar homens melhores. Então vamos assim ensinando esse relacionamento com Deus e os protetores espirituais, ou anjos da guarda, através dessa oração, que pode ser semanal e pode ser também diária, antes do sono. Antes da criança dormir, aproveitar para ensinar, vamos orar, vamos pedir ao anjo guardião para lhe acompanhar durante o sono. E assim a criança vai se acostumando e vai sendo auxiliada pelos espíritos amigos que programaram a sua reencarnação naquele lar. O ambiente fica mais pacificado, o entendimento entre os seres familiares fica mais fácil. Joana de Ângeles relembra que o antídoto do ódio é sempre o amor, revestido de compreensão do sofrimento do próximo, para diminuir as consequências danosas. Todos que reencarnam na Terra precisam progredir. O objetivo é este, para liberar-se dos compromissos negativos do pretérito, estabelecendo novos roteiros de equilíbrio e de felicidade, de forma que o sublime educandário em que se encontra faculte-lhes a visão correta em torno da vida, abençoando-lhes a existência com as lições de justiça, equidade, amor e compaixão, educando-se sempre para o melhor desempenho das atividades que lhes dizem respeito. A faculdade mediúnica no período infantil é portadora de um alto significado no processo do restabelecimento da paz de todos os infratores, que poderão, passado esse período, liberar-se dos fenômenos ostensivos, mantendo
a percepção natural, sem transtornos nem aflições. As experiências que ficam no inconsciente irão trabalhar-lhes a compreensão e a certeza da imortalidade da alma, melhor ensejando-lhes o crescimento íntimo em relação aos deveres para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus. Então, o papel dos pais é esse: trabalhar o medo nas crianças, não incentivando a mediunidade. Ouvir com naturalidade os relatos que a criança fizer. Todos nós sabemos que até 7 anos a criança pode estabelecer contato com o mundo invisível, sem que isso venha a ser mediunidade a desenvolver. Porque a criança é um espírito, então, enquanto a reencarnação não estiver completa, a criança tem esses contatos, essas comunicações com seres que ela deixou no outro plano. Pode ter visões, pode ter conversas, pode brincar com aqueles seres que elas dão até os nomes. Ficam horas e horas conversando e você diz: olha, mas está conversando sozinha, mas não está conversando sozinha. Tem algum amiguinho do outro lado ali participando daquela conversa. E com o tempo isso vai desaparecendo naturalmente. E não precisa desenvolver a mediunidade. Nem todo caso é de mediunidade a desenvolver, né? Para ilustrar a nossa conversa, tem um livro intitulado No País das Sombras. É uma autobiografia de Elizabeth Desperance. Ela nasceu em 1948 em Londres. Seu pai era capitão de um navio e viajava muito. Ela morava numa casa grande onde ela via coisas, via tudo que se passava do lado espiritual, via pessoas, conversava com os seres, não tinha receio, para ela era natural aquilo. Sempre aparecia uma imagem de mulher vestida de preto, com um chale branco e que usava também um lenço branco. E ela dizia então, contava para a mãe, né? E a mãe, como não acreditava que ela pudesse ver seres que não tivessem aqui caminhando junto com ela mesma, né? Reencarnados, ficou assustada e levou a criança ao médico. E o médico diagnosticou como loucura. E a partir daí, ela soube disso, né? Porque o médico conversou com ela, que aquilo não era possível, que não existia, que não se podia ficar vendo coisas que as outras pessoas não vissem, e que a pessoa que agia assim era tido como maluco, como louco. Ela ficou impressionada, ela já estava adolescente nessa época, com 14 anos. E a partir daí ela se fechou, não contava mais nada do que via, começou a emagrecer, não saía de casa. O pai estava viajando. Ao chegar, encontrou a filha bem magrinha e resolveu então levá-la numa das suas viagens para que ela pudesse melhorar. E lá nesse navio que o pai trabalhava, ela um dia teve uma visão também de um navio se chocando com o navio onde ela estava. E ela contou para um dos seres que ali estavam e não entenderam. Era um oficial da Marinha. Ele então foi levar o pai como se ela estivesse tendo alucinações, quando a visão era apenas espiritual. E aí ela foi colocada de uma forma muito chata, que ela não gostou, porque todos ficaram rindo, achando que aquilo era da cabeça dela, era criação mental. E para ela não foi um período muito bom, esse contato com o pai durante essa viagem. Ela ficou muito triste e pedindo logo a Deus que ela retornasse logo para a sua casa, para ficar quietinha, onde ela podia ver os espíritos, não falar nada e não passar por tanto constrangimento. Diante de tudo isso que ela viveu,
ela sentiu vontade de estudar sobre a mediunidade e passou então a entender os fenômenos que ela vivenciava. Esse livro é muito bom, que é uma autobiografia e conta detalhes. Foi tem muitos anos já que ela escreveu esse livro. Podemos também lembrar de Chico Xavier, que desde criança, aos 4 anos, já via espíritos. Sua mãe desencarnou e deixou muito cedo ele e vários irmãos, e ele foi entregue à sua madrinha, que era uma pessoa doente, obsidiada, que o maltratava muito. E ele então, para se ver livre dos maus tratos, ele ia para o quintal conversar com o espírito de sua mãe. E ela dava conselho para que ele tivesse muita paciência, que orasse diariamente, que tudo ia passar. A infância toda foi assim, vendo os espíritos e sofrendo muito com este ser que era a madrinha. Até que foi crescendo, né? E foi morar com seu pai e a vida mudou. Até podemos também lembrar de Divaldo, que desde pequeno que via também os espíritos. Um dia viu a sua avó materna, que ele não a conhecera, e já estava do outro lado, né? E a mãe não acreditou, mas aí foi conversar com a tia. Como os relatos apresentados foram muitos fiéis ao que a tia conhecia, a tia acreditou que ele estava realmente vendo a sua avó. E vários episódios na sua vida, né, antes dele ser espírita, aconteceram. Então a gente vê que muitas crianças também que trazem a missão da mediunidade, né, a mediunidade como compromisso, tem esses fenômenos mediúnicos. É como se fosse um treinamento, né? E como os pais muitas vezes desconhecem, imaginem o sofrimento desses seres, né? Tidos até como loucos, com medo de contar para as pessoas o que estava vendo, para não causar problemas. Não deve ser muito fácil viver assim, né? Então a gente percebe que a mediunidade é o meio que Deus nos concede para manter esse intercâmbio entre os dois planos. Podemos ver os espíritos, podemos sentir a sua presença, podemos conversar com eles. Hoje em dia temos as reuniões mediúnicas, né? Antigamente não tinha isso, então nos lares acontecia muitos desses fenômenos. Então hoje, na reunião mediúnica, os médios se colocam à disposição da espiritualidade e as comunicações acontecem de espíritos doentes, sofredores, de espíritos que querem se vingar, de espíritos que não aceitam a partida. São vários tipos de comunicações que ocorrem. E a misericórdia de Deus permite para que todos sejam assistidos. Por isso precisamos orar por todos aqueles que partiram, que não estão mais caminhando conosco. E ensinar as crianças. Um dia você também pode estar do outro lado, né? A morte não existe, a morte só existe do corpo. O corpo físico é que é destruído, mas o espírito continua. Os amores continuam. Nós não perdemos os nossos afetos quando partimos da Terra ou de outro planeta onde estivermos reencarnados. Então, ensinar as crianças que a morte não existe. Nós não conseguimos ainda essa cultura de preparar as crianças para a morte, né? Quando nasce uma criança é uma alegria tão grande, uma festa na família. Mas quando alguém se despede é uma tristeza terrível. Muitos não conseguem aceitar. A sua vida passa a ser de muita tristeza, de muita dor. A depressão toma conta e às vezes até partem antes do tempo
pela tristeza acumulada. Então, nós aprendemos hoje que a mediunidade pode ocorrer na família e que os pais precisam estudar o espiritismo para entender os fenômenos e agir com naturalidade, preparando os seus filhos. Os espíritos amigos dizem que todos nós temos na intuição, inspiração, e a mediunidade do futuro é a intuição. Todos têm, e muitas vezes nem utilizam, não percebem. Vamos preparar nossas crianças, nossos jovens, para que eles possam ter uma vida melhor, para que possam, no futuro, na pátria espiritual, se apresentarem de uma forma mais equilibrada, mais consciente de que são espíritos que precisam aprender a amar como Jesus nos ensinou. Que o mestre de amor possa envolver a todas as famílias, para que elas percebam a grande responsabilidade que é receber um espírito para prepará-lo para o retorno à pátria verdadeira. Deus abençoe a todos aqueles que estão nesse momento passando por tristezas, por dores, pela separação momentânea de seus entes queridos através dessa pandemia da Covid-19. Que cada coração receba o consolo e o amor do Pai para passar por esse momento de dor e de tristeza, entendendo que a vida aqui é passageira. A verdadeira vida é a espiritual. Muita paz para todos.